Ei pessoal, vídeo novo aqui no canal. Se você não é inscrito, dá aquela moralzinha, deixa o like, compartilha, ajuda a comunidade a crescer. Bom, terceiro vídeo, na verdade não é o terceiro, acho que é o quinto ou sexto talvez, mas é um vídeo sobre mais uma eumintíase de interesse médico. Ela hoje é uma das parasitoses que a sua transmissibilidade, a sua prevalência, até mesmo a sua incidência pouco mudou, tá? Mas ainda assim ela é uma doença que tem um ciclo de vida complexo. Vocês vão ver que aqui nós estamos falando de um verme que apresenta uma ploidia, ou seja, um N cromossomal diferente ah, dos vermes convencionais ou dos organismos convencionais que a gente usualmente encontra na biologia, tá? É a estrongiloidíase, causada pelo parasito da espécie Strongyloides stercoralis, tá? Ele é um nematódio de distribuição mundial, tá? Então, para quem não está afeito a essa palavra nematódio, existem N formas de nós classificarmos os organismos vivos, né? A didática, né, que está mudando e a gente está baseado nela, mas ela com certeza muda, vai mudar. É nós pegarmos, por exemplo, o reino animal e estudarmos os filos, as classes, enfim. Então você tem o filo dos plateumintos, você tem o filo dos nemateumintos, e se você juntar nemateumintos, que são os vermes achatados, desculpa. Se você juntar os plateumintos, que são os vermes achatados, e os nemateumintos, que são os vermes de corpo cilíndrico, você forma um superfilo, um supergrupo, que é o grupo dos eumintos. Então os eumintos pega tanto plateuminto quanto nemateuminto, tá? Então o Strongyloides stercoralis, ele é um parasito de distribuição mundial, principalmente nas regiões tropicais. Além de ser parasito do homem, ele também pode causar doença nos cães, gatos e macacos. Como o Brasil tem algumas espécies de primatas e o continente africano outras, né, os apes, que são os macacos sem cauda, e os monkeys, que são os macacos com cauda. Para nós, no português, tudo macaco é macaco, mas no inglês tem uma distinção muito grande entre os tipos de macacos, né, os com cauda e os sem cauda. Na Mata Atlântica, né, onde a gente encontra boas espécies de macaco, na Amazônia, então é comum encontrar o Strongyloides stercoralis, tá? Cerca de 15 a 20%, ou entre 10 a 20% dos indivíduos imunocomprometidos, eles têm evidência laboratorial de estar infectados pelo Strongyloides stercoralis, tá? A fêmea parasita, e aí eu vou falar da fêmea porque o macho ele só vai existir na vida livre, tá? Isso é importante, mas eu entro no ciclo já já. Tá? Ela está mergulhada nas criptas da mucosa do adenal, onde elas fazem postura. Então, o mecanismo de infecção, uma das formas de infecção, é por ovos contendo as larvas, ok? Então, o que eu preciso nesse momento, tá? Faz a anotação, pausa o vídeo, faz essa anotação, depois dessa prévia da explicação, é que para o Strongyloides stercoralis nós vamos falar de 3 momentos. A fêmea partenogênica, 3N, ela é triploide. A fêmea de vida livre, 2N. E o macho de vida livre, N. Ok? A fêmea triploide, a fêmea partenogenética, ela está no trato intestinal, nas criptas do trato intestinal do adeno. Fêmea 2N, de vida livre, macho N, de vida livre, estão no ambiente. Uma fêmea partenogênica 3N dá origem a uma nova fêmea 3N,
há uma fêmea 2N, há um macho N. Então, quando uma fêmea partenogênica tem postura de ovos, ela pode ter ovos 3N, 2N, N. A fêmea triploide, ela sobrevive no intestino. A fêmea 2N e o macho N sobrevivem no ambiente. Macho N com fêmea 2N dá origem a uma fêmea 3N produzem ovos com fêmea 3N no ambiente, esses ovos são ingeridos e contaminam o indivíduo, tá? Então, de novo, eu tenho 3 representantes, triploide, fêmea, diploide, fêmea de vida livre, e haploide, N, que é o macho de vida livre. Então, o ciclo da estrongiloidíase, ele é um pouco, digamos, complexo, tá? Então, vamos começar pelo azul, pela linhagem azul, porque da mesma forma que a estrongiloides, que o Enterobius vermicularis, que causa a dor da oxiurise, que para quem não viu o vídeo, busca aqui no canal, tá numa playlist só para parasitologia, vai encontrar. No caso da enterobíase, a gente tem autoinfecção interna, a gente tem a heteroinfecção, e aqui a gente também tem um perfil de autoinfecção. Então, uma fêmea 3N partenogenética, o que é a partenogênese? É a capacidade do óvulo se transformar em embrião sem a necessidade do gameta masculino, ok? Sem a presença do macho. Então, uma fêmea triploide, ela vai produzir ovos. Milhares deles. Em torno de 5.000 a 10.000 ovos. Esses ovos têm diferentes ploidias. Eu tenho um ovo 3N, que no próprio organismo pode eclodir e continuar no trato intestinal. Então, eu estou falando da autoinfecção interna. Esses ovos triploides, eles podem alcançar o ambiente e o indivíduo se contaminar com os ovos dele mesmo, 3N, no organismo. Mas esses ovos, eles podem também ter uma ploidia 2N ou uma ploidia N, ok? No caso da vida livre 2N e N, esses dois organismos, o 2N, que é a fêmea, e o N no ambiente, vão se copular e eles produzirão ovos 3N, que darão origem a uma fêmea partenogênica, e esse indivíduo contamina o ambiente com essa larva, contamina o ambiente com os ovos, e ele pode se infectar com essas larvas ou com esses ovos. Então, a autoinfecção externa, ou se ele infectar uma outra pessoa, a heteroinfecção, tá? Então, eu posso ter a contaminação direta pelo ovo, ou eu posso ter a contaminação pela larva, ok? A larva no ambiente penetra pela pele. O ovo, quando você tem a contaminação ali pelo alimento contaminado, enfim. Então, são diferentes formas de contaminação. Muito bem. Então, se a contaminação ocorre pela larva, penetração da larva, então, uso de sapato fechado. Se pelo ovo, eu posso ter a migração da larva pelo sangue, pelo pulmão, enfim, por algumas áreas do corpo. E aí nós estamos falando da localização ectópica. A patogenia da estrongiloidíase se dá pela penetração da larva ou pela migração larvária, tá? E, em terceiro ponto, pelas fêmeas parasitas, que vão causar lesões inflamatórias no intestino, porque ela está aderida às criptas da mucosa intestinal, e a forma disseminada, né, como disse, passagem pelo pulmão, por outros órgãos, em indivíduos imunodeprimidos. A patogenia, sintomatologia, manifestações cutâneas, pela penetração da larva pelas peles, o mesmo que acontece ali pela estosomose, só que no caso da estosomose é por causa das cercárias.
As manifestações pulmonares pela migração das larvas pelo pulmão, causando uma síndrome de Loeffler. E para quem não está afeito com o nome, a síndrome de Loeffler causa os mesmos sintomas de uma pneumonia. Tosse, mucossanguinolenta, você tem o acometimento no raio-x de pulmão. Mas como eu diferencio a síndrome de Loeffler da pneumonia propriamente dita? É que no caso da síndrome de Loeffler, o que está causando a síndrome de Loeffler é uma verminose. E as verminoses, nos exames laboratoriais, principalmente no hemograma, você tem uma eosinofilia entre 15% a 40%, chegando até 50%. Então, o que diferencia a pneumonia bacteriana de uma pneumonia, entre aspas, que é a síndrome de Loeffler causada por um verme, é porque as verminoses têm eosinofilia. E as manifestações intestinais é diarreia, constipação, dor abdominal, perda de apetite, náusea, vômito, anemia, perda de peso, fraqueza, desidratação e irritabilidade. Logo, além do tratamento parasitológico, deve-se fazer o tratamento sintomático. O diagnóstico clínico ele é impreciso porque os sintomas são semelhantes a outras parasitoses, a outras doenças de trato intestinal. Então, o que confirma a clínica é o exame parasitológico de fezes e, no caso da estrongiloidíase, o exame das larvas, porque a larva ela tem termotropismo positivo e fototropismo positivo, da mesma forma que a cercária na estosomose. No caso da estrongiloidíase, para além do exame parasitológico de fezes, pode-se usar a técnica de Berman, tá? Que é um exame para pesquisa das larvas, além do HPJ ou técnica de Kato-Kates, tá? Outros exames indiretos, hemograma para detectar eosinofilia, exame de imagem e testes sorológicos são funcionais, tá? Então, o exame parasitológico padrão ouro, para além do HPJ e Cato, é a técnica de Berman, que vai utilizar o tropismo da larva de estrongiloides no meio onde ela está sendo, onde se quer detectá-la, tá? Tem cultura do material fecal também, que é a cultura para ver os ovos e as larvas, né? Principalmente as larvas, por causa da fêmea partenogênica, né? Que vai dar continuidade ao ciclo sem a necessidade do macho. O tratamento é feito da mesma forma para ascaridíase, e a mesma forma para enterobíase, para ancilostomíase, que vai ter vídeo aqui no canal. Desse sempre a preferência para medicamentos usados em dose única. Então, o albendazol ele pode ser utilizado em dose única ou tratamento por 3 dias, um comprimido, dose única por dia. Além disso, temos a ivermectina, que era aquele medicamento discutido na Covid, mas que ele é muito bom para tratar parasitos, tá? Ele é utilizado para tratamento de piolho, de pulga, carrapato humano, e ele é muito bom para verme. Era um medicamento de uso veterinário, mas testes mostram a aplicação da ivermectina para uso humano no caso da verminose. Uma outra vantagem no tratamento dessas eumintíases, principalmente os nematódios, esqueçam o Schistosoma mansoni e a tênia, é o tiabendazol, tá? Que é um medicamento ovicida, que pode ser ajudado na prevenção da doença, porque mesmo que o indivíduo contamine o ambiente com ovos, esses ovos estão mortos, eles não terão o desenvolvimento de uma larva, ok? Então fica aí, albendazol e ivermectina, ele é distribuído na rede básica de saúde, nas farmácias populares. O tiabendazol, salvo engano, tinha um tempo que saiu de circulação, mas ele está sendo comercializado, mas ele é um pouco mais dispendioso. E ele também pode ser utilizado dose única, tá? A prevenção da estrongiloidíase, uso de instalações sanitárias, lavagem das mãos antes de comer, e depois de ir ao banheiro, antes e depois de ir ao banheiro, higiene cuidadosa de frutas e legumes, proteção dos alimentos contra poeira, insetos, é o que eu sempre falo, alimento não é mostruário. Temos que começar a discutir essa cultura de deixar frutas sobre a mesa, onde pousam moscas, às vezes outros insetos, baratas.
que às vezes a gente não vê, tá? E recomendar o uso constante de sapato fechado contra a penetração das larvas. Deixa o like, compartilha, se não é inscrito, se inscreva e até a próxima aula. Um abraço!